Olá, paz do Senhor, tudo bem com você? Espero que sim. Hoje o tema da mensagem é muito interessante e eu quero começar essa mensagem te fazendo uma pergunta que eu quero que você responda com sinceridade. Responda para você mesmo. Você pensa antes de falar? O que você tem falado? O que você tem proferido? Por isso que o título dessa mensagem é Boca de Deus ou Boca do Diabo? E onde que está fundamentada essa mensagem de hoje? Está fundamentada lá em Provérbios 18, 21, que eu vou ler para você, depois você lê em casa, se você quiser. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Olha que interessante. Você já refletiu sobre o poder da sua língua? Você já refletiu sobre o que você tem falado no dia a dia? Você já refletiu que com a sua boca você pode criar vida ou você pode criar morte e que isso não é uma frase feita, não é um pensamento de autoajuda, um pensamento de coach, não, isso está na Bíblia Sagrada. Se está na Bíblia Sagrada é porque é verdade. Eu quero muito que você pense antes de falar, sabe por quê? O Espírito Santo tem me falado muito, tem queimado no meu coração a seguinte mensagem: fale para os meus filhos tomarem cuidado com as palavras, porque eles têm destruído vidas com a boca, e isso é desagradável ao Senhor. Muitas vezes você não tem recebido aquilo que você tem pedido, porque você tem falado coisas nocivas ao próximo, você tem proferido morte, você não tem pensado antes de falar. E isso pode acontecer nas diversas áreas da sua vida, nos diversos lugares. Isso pode acontecer na família, por exemplo. Quando? Vou te dar um exemplo. Por exemplo, o seu marido fala alguma coisa que você não gostou e ao invés de você pensar antes de responder, pedir para o Espírito Santo te dar sabedoria, ou a sua esposa fala alguma coisa que você não gostou, você simplesmente não pensa antes de falar e retruca, fala uma coisa pior, fala uma coisa que às vezes vai causar um dano para o resto do seu casamento. Porque depois que a palavra sai da boca, não tem como trazê-la de volta. Às vezes o seu filho faz alguma coisa errada e ao invés de você discipliná-lo com sabedoria, você fala, você é um burro, você nunca vai dar certo. Às vezes você fala para o seu marido, você é incompetente, você é incapaz. Ou às vezes para sua esposa, você não é bonito, você não é inteligente. Enfim, são várias e várias palavras que trazem morte. Essa morte aqui que está falando na Bíblia não é morte assim, a pessoa cai e morre. Não, são mortes de relacionamentos. O relacionamento morre a partir dali. Isso acontece também com amigos. Quantas e quantas amizades estão sendo perdidas porque, às vezes, por falta de sabedoria, uma pessoa vai desabafar com a outra porque confiava nela. E ao invés de receber uma palavra que edifica, recebe uma palavra negativa, recebe uma palavra que vai trazer mais tristeza, recebe uma palavra que vira um verdadeiro fardo na vida da outra, que procurou às vezes você para desabafar porque confiava em você. E ao invés de você ser cura, você se torna um fardo, uma maldição, porque você descarrega nessa pessoa sentenças de morte. Não precisa ser um médico para dar sentença de morte. Às vezes você pode estar fazendo isso. Às vezes uma pessoa fala para você, eu estou doente, será que isso tem cura? Será que é fácil o tratamento? E você fala, não, isso não tem cura, isso não tem tratamento, isso vai ser muito difícil, você não vai conseguir. O que você tem falado, o que você tem proferido, o Espírito Santo nos chama hoje para que possamos vigiar a nossa boca, que você possa falar como o rei Davi, coloque guardas na minha língua para que eu não venha pecar contra ti. E pecar contra o Senhor não é só falar mal do Senhor, é ofender o próximo. E não é só ofender o próximo, não, falando, você é isso, você é aquilo. Às vezes, proferimos palavras de desesperança, de desespero, de falta de fé. Eu vou te dar uma dica, se você não tem nada para falar, nada que edifique, fique quieto.
E outra dica muito importante, examine o seu coração, porque olha o que o Senhor Jesus falou lá em Mateus 15, capítulo 15, do versículo 18 ao 20. Jesus disse o seguinte: o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Então, se aquilo que você fala procede do seu coração, você deve pedir ao Espírito Santo purificar o seu coração, porque é de lá que surge tudo que você vai falar. E o Senhor Jesus aqui nos faz uma advertência para que venhamos a ter cuidado com o que falamos, porque isso pode contaminar a nós, contaminar ao próximo. E não é isso que o Senhor tem para você. Você não foi chamado para isso, você foi chamado para ser bênção. E quando você entender isso, você será abençoado. Hoje o Senhor te convoca para ser bênção na vida das pessoas e que você possa abrir a sua boca para profetizar, para trazer vida, não para trazer morte. Então eu te faço um desafio. Nessa próxima semana, um desafio curto, em 7 dias, examine-se a si mesmo. Peça para o Senhor colocar guardas na sua boca, para que você só venha falar palavras de vida, palavras que edificam. Quando vier a vontade de falar algo negativo, fique quieto, entregue ao Senhor e fale: Espírito Santo, coloque guardas na minha língua, porque eu não quero pecar contra ti. Eu quero edificar a vida do meu próximo, porque eu sei que isso é agradável ao Senhor, tá bom? É isso que eu tinha para você hoje. Seja a boca de Deus, não seja a boca do diabo. Que é isso que o Senhor tem para você. O Senhor tem um futuro de paz, de bênçãos, mas tudo isso começa na sua boca, começa na sua língua, tá bom? Se você gostou dessa mensagem, compartilhe, dê um like aí para mim, continue curtindo o nosso canal, que o Senhor sempre tem uma palavra nova ao seu coração. Um grande abraço, que Deus te abençoe.